Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. A leitura será do versículo 1 até o versículo 15. Mateus 6, do versículo 1 ao versículo 15, a leitura. Mas o sermão dessa noite se dará somente no versículo 12. Apenas o versículo 12 será exposto nessa noite. Os irmãos da nossa igreja sabem, e os nossos visitantes que aqui se encontram, talvez não saibam disso, mas pela manhã especialmente, não apenas pela manhã, mas especialmente pela manhã, eu tenho pregado no livro de Jeremias, exposição sequenciada do livro de Jeremias. Nesse momento, o que eu farei agora será uma pregação, um sermão, num texto avulso. Não há uma sequência aqui, não estou expondo Mateus, mas tenho a intenção de fazer isso no futuro, se Deus assim me permitir. Mas como isso é algo que o pastor da igreja, em oração, observando também a sua igreja, no caso a igreja que ele serve, por vezes é necessário nós tocarmos em assuntos específicos e tratarmos sobre isso, para que o Senhor Deus abençoe o seu povo pela instrução da sua palavra. Pois bem, hoje nós ouviremos Mateus 6, a exposição, como eu disse, do versículo de número 12, acerca de uma das petições que o Senhor nos ensina em sua oração. A leitura do 1 até o 15, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Você sabe que existem assuntos que são mais difíceis de falar. E aí você pode pensar em vários deles. E aqui, sendo específico, na área da teologia. Pastor, tem questões tão complexas que o pouco que eu me deparei com elas na minha vida cristã, no meu estudo da palavra de Deus, eu tive muita dificuldade de ler sobre isso, de entender basicamente esses temas. Sim, de fato, existem assuntos que são mais complexos para a nossa compreensão. Mas o que eu estou querendo dizer nesse momento acerca de dificuldade de assuntos, ou melhor, de certos assuntos que são difíceis de falar, não é no sentido de compreender ou compreendê-los de forma com o seu raciocínio, com a sua mente, mas a dificuldade aqui, no assunto em questão, é quanto a nós praticarmos. Sim,
Você, de forma geral, imagino os que me ouvem nessa noite aqui, tem pelo menos de forma resumida em sua mente o significado de perdão. Sabem o que isso implica, quais são as consequências disso e o seu significado mesmo. Então não há uma enorme dificuldade para você compreender isso. Digo isso mais uma vez em termos gerais. Mas o nosso problema, assim como é com relação a qualquer doutrina da palavra de Deus, está em nossa prática, ou nesse caso, na falta dela. Nós até raciocinamos, até conseguimos compreender isso em nossas mentes, mas na hora de colocar em prática, na hora de obedecer o que Deus diz, e fala tão explicitamente, o nosso coração enganoso, ele tende a se afastar disso. Ele tende a ir na direção contrária à ordem divina. E exatamente incorrer em desobediência. Eu quero que você aprenda nessa noite que quando você exercita o perdão, quando você pratica o perdão na sua vida, ou seja, perdoando o seu próximo, você se torna mais parecido com Deus. Quanto mais você exerce o perdão, mais semelhante a Cristo você é. Além disso, também quero que você aprenda nessa noite que a sua teologia, que a fé que você professa, ela não pode ser apenas teórica. Ela não pode ser apenas algo que você racionaliza sobre isso, de fato tem que ser isso, mas não apenas isso. Ela precisa ser prática. Você precisa deixar de uma vez por todas de ser alguém que apenas fala sobre certas coisas. Você precisa ser alguém que pratica tudo aquilo que você diz professar na fé cristã. Sim, não fazendo isso dependendo dos seus méritos, porque nós não temos nenhum, mas fazendo isso, ou no caso, obedecendo a palavra de Deus quanto a esse assunto, na dependência do Espírito Santo, confiando na pessoa de Cristo e descansando em sua obra. É assim que você vai exercer o perdão. O versículo 12 de Mateus 6 nos ensina basicamente isso, meus irmãos, que nós devemos suplicar o perdão de Deus e ter um coração disposto a perdoar os nossos ofensores. Eu vou repetir. O versículo 12 nos ensina que nós devemos suplicar o perdão de Deus, ou seja, diariamente, frequentemente pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. E ao mesmo tempo que fazemos isso, precisamos ter um coração que é disposto a perdoar todos os nossos ofensores. Volte seus olhos ao texto mais uma vez, observe o versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Deixe-me dar o contexto para você aqui, lembrá-lo onde está situado esse versículo. Observe que o versículo 12, ele faz parte da famosa oração do Senhor. Na verdade, o início do capítulo 6, que eu li para os irmãos com o interesse, o intuito aqui de dar o contexto a vocês, na verdade, o capítulo 6 como um todo faz parte de um grande bloco aqui de Mateus, onde o Senhor está pregando o seu famoso Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. E nesse momento, no capítulo 6, ele está tratando de questões específicas acerca do dar esmolas, da oração, mas não apenas disso, não é apenas esse o ponto. O que Cristo está fazendo aqui é tratar de questões, como em todo o Sermão da Montanha, do coração. É expor a sua palavra e fazendo com que a sua palavra ela vá diretamente ao cerne da questão. Em outras palavras, o que o Senhor está fazendo aqui não é apenas corrigir aquelas pessoas quanto a práticas externas, nesse caso ao exercício de esmolas e das orações, mas corrigir a própria intenção do coração, corrigir a própria motivação que está dentro do seu ser, do ser deles, o nosso ser. E ele vai
ao âmago da questão aqui. Observe que ele, depois de instruir no versículo 5 ao 8 aqui sobre a oração, em termos mais gerais, ele vai especificar, dando um exemplo, um modelo de oração. Você sabe, esse modelo de oração, ele não apenas ele é um modelo para nós, no sentido de que nós devemos observá-lo, olhar para ele e tirar os princípios aqui ensinados e aplicarmos em nossa vida de oração, mas é em si uma oração que devemos também fazer ao Senhor nosso Deus. Não andando ou copiando os papistas, como o próprio Senhor condena aqui a prática dos judeus, e papistas em nossos dias incorrem nesse pecado, do versículo 7, de vãs repetições. Não é essa a ideia, mas de forma a usar essa oração com sabedoria, com temor a Deus, e em certas ocasiões sim, mencioná-la e citá-la diante do Senhor. Não há nenhum pecado nisso, pelo contrário. Observem também a estrutura da oração aqui. Veja, ela tem uma estrutura muito clara. Ela tem uma estrutura aqui que ela nos destaca tanto uma introdução. Observe, ele começa, Pai nosso que estás nos céus. Essa é a introdução da oração, é o seu início aqui. E a sua oração segue com 6 petições. Santificado seja o teu nome, primeira petição. Segunda petição, venha o teu reino. Terceira petição, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. 3 petições claras aqui, que todas elas envolvem o Senhor Deus e o seu reino, a sua glória. É a primeira parte da oração. A segunda parte vem com mais 3 petições, compondo assim 6 ao todo. Veja, quarta petição, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quinta petição, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E sexta petição, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. As 3 petições seguintes, subsequentes, nesse caso a quarta, a quinta e a sexta, perceba que todas elas estão envolvidas, relacionadas a quem? Às nossas necessidades, bem como também de nosso próximo. Você percebe aqui uma semelhança entre a oração do Senhor e o decálogo? É claro que existe. Assim como os 10 mandamentos estão divididos em 2 partes, a primeira tábua da lei, do primeiro ao quarto mandamento, relacionado ao Senhor Deus, à sua glória, ao seu nome, ao seu reino. A segunda tábua da lei, do 5º ao 10º mandamento, está relacionado a nós e ao nosso próximo. Semelhantemente ao que acontece aqui na oração do Senhor em Mateus. E aí você tem uma conclusão, a conclusão da oração. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Claramente dividida aqui a oração. O nosso ponto, como eu disse, é a petição 5, ou a quinta petição. Eu recomendo a você, se você não fez isso ainda, quando chegar em casa hoje, ou ao longo da semana, você observe o que diz o nosso catecismo. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 194, sobre a quinta petição. Sim, porque nossos símbolos de fé, eles destrincham, eles detalham claramente cada uma dessas petições, mostrando o seu significado, a explicação do texto, bem como aplicações para nós. O que eu farei aqui basicamente, meus irmãos, é seguir essa estrutura, como está esboçado em nossos símbolos de fé. Mas antes de falar sobre isso, primeiro veja, algumas coisas que eu preciso explicar logo de cara para você. Na sua tradução, na nossa tradução, você tem aí a palavra dívidas, não é isso? Ó? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Logo nesse início, eu quero que você entenda que a palavra do Senhor aqui não está dizendo que nós nunca podemos cobrar aqueles que nos devem. Pensando aqui mesmo em questões financeiras. Lembre-se do que diz o 8º mandamento. Não furtarás. Alguém que compra e não paga
essa pessoa que propositadamente fica devendo e não está nem aí para isso, age de forma displicente, realmente sem se preocupar com a sua dívida, ela está quebrando o 8º mandamento, está furtando. Ela possui algo que não pertence a ela, se apropriou de algo que não pertence a ela. A fala do Senhor aqui não tem a ver com isso. Perdoar a dívida no sentido de que eu não posso jamais cobrar uma dívida de alguém. Não é esse o sentido do texto. Mas o sentido do texto claramente é com relação às ofensas, a pecados. Veja, o versículo 14 lança luz, e o 15 também, que nós já lemos. Versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o seu Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Lucas, vá para Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Veja isso em Lucas 11 também. Vai ficar bem claro. Lucas 11, versículo 4. Citando aqui a oração do Senhor de uma forma mais sucinta. Lucas 11, versículo 4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. A ideia do texto claramente está falando de perdão de pecados. E aí você precisa entender o que significa de fato perdoar. Eu espero que você tenha esse conceito bem claro em sua mente nessa noite. Perdoar, meus irmãos, significa considerar o devedor como se não houvesse ofendido em nada. Ou seja, você não vai mais imputar àquele alguma dívida. Após o perdão, o devedor, ele passa a ser agora um devedor que é perdoado. Perdoado. Então você já não vai mais tratá-lo como alguém que está lhe devendo. Ele está perdoado. Sim. Desse modo, tanto a ofensa quanto o perdão já não contam mais. Isso já é, como diz o ditado popular, águas passadas. É exatamente o que Deus faz conosco. Quando o Senhor Deus nos perdoa, Ele já não mais nos trata como devedores. Os pecados foram perdoados. O nosso relacionamento com Ele foi restabelecido e agora somos seus filhos por meio de Cristo. E aí você não pode descambar para um mal entendido com relação a essa fala que eu estou pronunciando aqui. Pastor, então quer dizer que Deus ele trata o pecado de uma maneira não tão grave? É claro que não. Por causa dos nossos pecados, o seu Filho, o Filho de Deus, foi à cruz. O nosso pecado, a nossa dívida é algo gravíssimo. O Filho de Deus teve que morrer para pagar a nossa dívida. Mas o fato é que quando Deus nos perdoou em Cristo, o perdão já foi concedido, de tal forma que nesse sentido já não somos mais devedores. Já não somos mais devedores. E aqui estou falando no sentido eterno, irmãos. Ou seja, não haverá mais nenhuma acusação contra nós, da parte do Senhor Deus, que nos leve para a condenação eterna. Essa petição ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, ela significa que nós, admitindo o nosso pecado, pedimos a Deus que Ele, pela sua misericórdia, não nos considere como somos de fato, devedores dignos de castigo. Porque sim, essa é a nossa condição natural, devedores, mas agora em Cristo, perdoados. Perdoados. Eu quero que você observe 4 verdades aqui nesse versículo de número 12, ou que o versículo 12 nos traz aqui acerca dessa verdade sobre o perdão. Em primeiro lugar, o versículo 12 nos ensina que todos nós somos culpados diante de Deus, originalmente falando. Todo homem, todo ser humano, sem exceção,
ele é culpado diante de Deus. E todos nós somos incapazes de satisfazermos a justiça divina. Não há nada em você ou em mim que possa ser usado para o Senhor para que isso venha a ser a razão do perdão da nossa dívida. Não. Precisamos da justiça de outro. Vá para Romanos capítulo 3. Romanos 3, veja isso em Romanos 3, versículo 9 a 20. Texto tão conhecido, mas você precisa ser lembrado disso nessa noite. Romanos 3, versículo 9 ao versículo 20. Veja o que Paulo fala aqui sobre toda a raça humana. 9 ao 20. Romanos 3. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Qual é a condição do ser humano em termos gerais? Ele está em débito para com Deus, está em dívida para com o Senhor Deus, e nenhum homem possui recursos para pagar essa dívida. Não há nada que nós possamos fazer. Lamentavelmente, o homem, na sua condição caída, miserável, ele sempre utiliza meios e justificativas para tentar aplacar essa condição. Uma forma de fazer isso que muitos encontram é através de medicamentos. Outros se entregam a vícios. Outros escutam de supostos especialistas da mente, do comportamento humano, que no lugar de chamar de pecado aquilo que é pecado, certas práticas, no meio de outra forma, para assim trazer algum tipo de alívio àquela condição. Você está passando por isso, você faz isso na sua vida por causa de um trauma que você vivenciou na sua infância. Não chamam de pecado aquilo que é pecado. Outros acabam indo para situações ainda mais graves e cometem até mesmo suicídio. Mas tudo isso, dentre outras coisas, são maneiras frustradas para tentar se livrar dessa culpa, dessa dívida, dessa condição pecaminosa. Só uma forma de se livrar disso. Só uma maneira de lidar com os seus pecados. É confessando ao Senhor Deus, se arrependendo deles, e assim crendo no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu pergunto a você nessa noite, como é que você, homem, como é que você, mulher, como é que você, criança, porque você também tem pecado, como é que você lida com os seus pecados? Como é que você lida com os seus pecados? Você reconhece pelo menos que é um pecador? Não apenas de maneira racional entende isso, mas você evidencia isso em sua prática? Reconhece que é um pecador? Ora, se você reconhece que você é um pecador, como essa oração aqui, ou essa petição nos ensina, certamente você deve orar como o Senhor nos ensinou. Pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Em segundo lugar, essa petição também nos ensina que nós pedimos a Deus que pela redenção de Cristo,
Ele nos absolva da culpa e condenação do pecado e nos aceite em seu amado Filho. Romanos, mais uma vez, capítulo 3 ainda, versículo 24. Vá para Romanos 3, sem desmarcar Mateus 6. Romanos 3, versículo 24, veja. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Passe mais um pouco, vá para Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículos 6 e 7. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, ou seja, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Percebe? Além dessa petição nos ensinar que a condição natural de todo homem é de pecador e está em dívida com Deus, essa petição também nos ensina que só há perdão de pecados em Cristo. Só há perdão de pecados em Cristo. Nenhum homem pode ser aceito diante de Deus em sua presença sem Jesus Cristo, sem tê-lo como seu mediador, sem estar em Cristo e Cristo nele, em comunhão com Ele. Porque foi Cristo, meus irmãos, foi Ele quem cancelou todas as dívidas do seu povo. Veja isso em Colossenses capítulo 2, mais uma vez, sem desmarcar Mateus 6, Colossenses capítulo 2. Observe como esse texto ele nos remete de forma muito clara a Mateus 6, versículo 12, a ideia de dívida aqui. Colossenses 2, versículo de número 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. O escrito de dívida que era contra o povo de Deus, o Senhor Jesus Cristo fez isso, Ele o cancelou e Ele o encravou na sua cruz. Sendo assim, quem está em Cristo não tem nenhum débito para com o Senhor Deus. A súplica pelo perdão de nossas dívidas, meus irmãos, aqui aponta para a nossa total incapacidade de pagar ao Senhor. Nós não temos como fazer isso, a não ser por meio de Cristo. E qual deveria ser a sua atitude diante dessa realidade nessa noite? A nossa atitude diante dessa realidade aqui é de humildade diante do Senhor. O Senhor é quem nos concedeu aquele que veio e pagou a nossa dívida. Percebe quão tamanha graça se manifestou para nós, para conosco? Não tínhamos condição de realizar esse pagamento e Ele enviou o seu Filho para em nosso lugar pagar a dívida que era nossa. Ele providenciou o pagamento da dívida. Eu não sei se isso fica claro para você, mas talvez ilustrando fique ainda mais claro. Como é que você reage? Se isso já aconteceu com você, talvez alguns aqui já tenham passado por essa experiência. Como é que você reagiu quando você teve ali na sua vida, em determinado momento, uma dívida que você não conseguia pagá-la e uma outra pessoa veio e pagou em seu lugar? Certamente, se isso aconteceu com você, você demonstrou e demonstra até hoje, assim eu espero, gratidão com essa pessoa, pelo que ela fez por você, pagando uma dívida que você não tinha condições de pagar. Ao mesmo tempo que isso gerou em você, eu espero que sim, humildade. Agora, considere isso com relação a uma dívida que é eterna.
uma dívida de um peso, de uma condição, de uma situação que é impagável, não tem como. Se você vivesse 1000 vidas e morresse 1000 mortes, ainda não teria condições de pagar essa dívida. Mas o Senhor providenciou aquele que iria pagar em nosso lugar, o nosso Redentor. Lutero, comentando esse texto aqui, ele diz o seguinte: isso, porém, deve servir a que Deus nos quebre o orgulho e nos mantenha na humildade, pois reservou para si a prerrogativa de que, se alguém quiser jactar-se de sua probidade e menosprezar outros, examine-se a si mesmo e ponha diante dos olhos essa petição. Verá então que sua probidade é igual à dos outros. Diante de Deus, todos temos de baixar o topete e estar contentes de que alcançamos o perdão. E ninguém pense que na presente vida vai chegar ao ponto de não precisar desse perdão. Em suma, se Deus não perdoa continuamente, estamos perdidos. Você entende as implicações disso? Você entende? Você entende que até mesmo a sua oração, inclusive essa petição, ela só pode ser feita em nome de Cristo? Do quão dependente de Cristo nós somos? Até mesmo para que nossa oração chegue ao trono de Deus e seja aceita por Ele, depende dos méritos de Cristo, da sua pessoa bendita. Que loucura é, meus irmãos, alguém se aproximar de Deus, tentar se aproximar de Deus, sem ser pelo mediador que Ele mesmo providenciou. Você ouviu isso pela manhã? Como Deus rejeita isso, como o Senhor Deus se ira contra aqueles que tentam expiação de seus pecados por outros meios. Lembra de Jeremias capítulo 1? Acerca do povo que estava oferecendo incenso a falsos deuses, e assim também sacrificando a esses falsos deuses, tentando alcançar expiação de seus pecados de uma forma não ordenada por Deus, ou seja, sem ser pelo seu Redentor, pelo seu mediador. É loucura fazer isso. É se colocar debaixo da panela fervente, debaixo do juízo divino. E eu repito, até mesmo erguer a voz e orar, sem ser por meio de Cristo, é loucura. Quão indignado eu fico quando eu escuto alguém numa situação pública, não apenas de culto, eu falo em termos gerais mesmo, num lugar, num aniversário, enfim, alguém vai orar e a pessoa simplesmente esquece de falar em o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí alguém pode dizer: pastor, isso é preciosismo demais. Não. É ser fiel ao que Deus ordenou em sua palavra. Isso tem que ser claramente dito, proferido e entendido por aquele que ora e por aqueles que escutam. A nossa oração só chega ao trono de Deus por causa da mediação de Cristo. E sim, rogar a Deus perdão pelos seus pecados precisa ser feito em nome de Cristo. Porque Deus não perdoa pecados de ninguém que não esteja em Cristo. Terceiro lugar, essa petição também nos ensina que nós, através dela, pedimos que Deus continue derramando sua graça sobre nós e nos perdoe os pecados diários que cometemos, ao mesmo tempo que Ele nos encha de paz e de gozo, mediante o crescimento diário da certeza do seu perdão. Se eu pudesse sintetizar isso, seria, ela também nos ensina, essa petição, a nossa obrigação de pedir perdão a Deus diariamente, por todos os nossos pecados, e ao mesmo tempo também, que a nossa consciência esteja cada vez mais submissa à palavra de Deus, ao mesmo tempo que nós temos a certeza do seu perdão, a certeza do seu perdão.
Pastor, onde é que você está vendo isso daí de perdoar diariamente, pedir perdão diariamente? Veja o versículo 12 novamente. Ele está conectado diretamente ao que vem anteriormente. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. As duas sentenças estão ligadas. E perdoa-nos as nossas dívidas. Como assim? A Escritura está nos ensinando o seguinte: assim como você deve rogar a Deus diariamente pelo pão de cada dia que Ele lhe dá, você também deve orar ao Senhor Deus diariamente, confessando os seus pecados, pedindo a Ele perdão. Não é apenas pedir o pão diariamente, é ao mesmo tempo pedir perdão diariamente pelos seus pecados. Você pode dizer assim: mas pastor, o senhor falou já mais de uma vez nesse sermão que quem está em Cristo já foi perdoado, não há mais dívida para com Deus. Sim. Em que sentido? Quanto à nossa justificação, lembre-se da nossa salvação nos 3 tempos: passado, presente e futuro. Com relação ao passado, ou seja, Deus já nos justificou. Nós já fomos declarados justos em Cristo. A justiça de Cristo nos cobre. Então nós já fomos perdoados. Não há mais nenhum escrito de dívida contra nós. Foi rasgado, cravado na cruz. Você ouviu tudo isso? Então, nesse sentido, já não há mais dívida. Só que a palavra de Deus também fala sobre a nossa salvação, no seu desenvolvimento, acerca da nossa santificação. No tempo presente, enquanto vivemos aqui, nós ainda pecamos contra Deus. Então, nesse aspecto, devemos pedir perdão a Ele, porque ainda assim, continuamente estamos pecando contra Ele. A questão é que aqueles que foram justificados, por mais que pequem ainda, e isso não é uma fala aqui, uma apologia ao pecado, jamais, mas a verdade é que, por mais que pequem ainda, os que foram justificados, esses pecados não irão lhe condenar. Não é que eles não podem condenar, no sentido de que são pecados menores, não é essa a ideia, mas é que porque Cristo já pagou por eles, já morreu e pagou a sua dívida. É essa a ideia. Você foi justificado, então você já não tem mais débito nesse sentido. Mas como eu disse, você continua pecando contra o Senhor ainda. Então por isso, pedimos perdão a Ele diariamente. Você pede perdão a Deus diariamente? Diariamente? Como nós estamos tão distantes do ensino de Mateus capítulo 6, meus irmãos. O Senhor nos ensina aqui como orar. Ele nos dá detalhes de como nós devemos orar. E uma das coisas que Ele nos ensina é parar de nós fazermos aquela oração trivial e mecânica de todos os dias. Senhor, todos nós incorremos nesse pecado. Senhor, te agradeço por isso, por aquilo outro, e rapidamente você já passa para outra coisa e vai fazer o que mais lhe interessa, o que é mais importante no dia, o seu trabalho, os seus compromissos. O Senhor nos ensina a gastar tempo em oração, e gastar tempo em oração significa também gastar tempo confessando a Ele os nossos pecados, abrindo a boca, erguendo a voz e nominando os pecados diante da sua face, claro, corando de vergonha, suplicando a Ele misericórdia, dizendo: Senhor, eu tenho quebrado o primeiro mandamento assim, assim, assim. Senhor, eu tenho quebrado o segundo mandamento assim, assim, assim. Eu tenho quebrado o terceiro mandamento e assim por diante. Confessando os mandamentos quebrados e como você tem quebrado em sua mente, em seu coração, em suas palavras, em sua vida. E rogando a Deus perdão. Rogando a Deus perdão. Passamos muito tempo em oração. Quando passamos, é fazendo petições como a petição 4 aqui, que sim, é legítima e ordenada. O pão de cada dia, as nossas necessidades. Mas eu pergunto a você, quanto tempo você gasta em oração? Apenas confessando ao Senhor os pecados e pedindo perdão por cada um deles. Você pode responder: mas reverendo, isso não seria vãs repetições? Não necessariamente. Não necessariamente. Vãs repetições não é simplesmente o fato de repetir.
mas é repetir sem propósito, sem significado, sem cumprir o que Cristo ordena aqui. Repetir por repetir, aí sim, seriam vãs repetições. Não é o caso aqui de você confessar ao Senhor Deus diariamente os seus pecados. Como eu disse, essa petição também ensina que nós devemos crescer diariamente na certeza do perdão. E essa é uma questão que todos nós temos que lidar, e alguns lidam com isso de uma forma mais difícil. Como assim? Você tem certeza que você é perdoado por Deus? No contexto pastoral, muitas vezes a gente tem que lidar com isso, pessoas que chegam com a consciência pesada e com a dificuldade de acreditar que foram perdoados pelo Senhor. Especialmente pessoas que viveram uma vida bastante ímpia, degradante, de mergulhar na iniquidade e olhar para o seu passado e dizer: Deus não pode ter me perdoado. Tudo que eu fiz no meu passado, tudo que eu disse, as coisas que eu pratiquei, não pode ser possível que Deus tenha me perdoado. Essa petição aqui nos ensina que nós podemos ter certeza do perdão divino. Como assim, pastor? Como ela pode nos ensinar isso? Onde? Ora, Cristo está dizendo: venha a Deus, busque-o diariamente, confesse a Ele os seus pecados, peça perdão com sinceridade, porque certamente Ele perdoará. Certamente Ele perdoará. Eu sei que por vezes a nossa consciência nos acusa, e que bom que ela faz isso, é instrumento de Deus para nós. Mas nesse sentido aqui, tenha nessa noite, crente, a sua consciência pacificada. Se você está em Cristo, se você crê no Senhor para a sua salvação, e nele descansa, repousa, tenha a sua consciência pacificada. Todos os seus pecados já foram perdoados, porque Cristo derramou o seu sangue para que isso acontecesse. E em quarto e último lugar, o nosso Pai Celestial, Ele exige, e aqui é o ponto que eu queria mais ressaltar nessa noite, mais ressaltar, mais dar ênfase. O Pai, o nosso Pai Celeste, Ele exige dos seus filhos, de nós, uma disposição sincera para perdoar as ofensas que nós recebemos. Veja o texto novamente. E perdoa-nos as nossas dívidas. Aí vem a segunda parte do texto, que muitos entendem de forma equivocada. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Alguns olham para esse texto aqui, para a segunda parte, e dizem assim, interpretam como se houvesse uma ideia de barganha aqui, está vendo? Nós perdoamos aos nossos devedores, por isso temos a garantia do perdão divino. Como se Deus fosse nos perdoar pelas nossas obras, porque eu perdoo aos meus devedores, Deus deve me perdoar. Mas não é esse o sentido do texto. Mas deixe-me ler aqui um comentário bastante preciso que Johannes Gerhard dos Vos faz sobre esse texto. Johannes Gerhard dos Vos comenta da seguinte maneira: o sentido verdadeiro aqui dessa passagem traz a ideia de nós sermos encorajados a pedir e mais animados a esperar que Deus nos perdoe os nossos pecados quando temos em nós este testemunho, ou seja, que perdoamos de coração aos outros as suas ofensas. A nossa disposição para perdoar aos outros é uma prova da ação graciosa do Espírito Santo em nossos corações e, portanto, um testemunho de que fomos reconciliados com Deus e de que temos a verdadeira fé salvadora em Jesus Cristo. Quando recebemos o privilégio de ter tal ousadia e certeza, podemos nos achegar a Deus como filhos que se achegam ao Pai, confessando os nossos pecados diários na plena confiança de que eles nos serão perdoados e de que Deus nos tratará como seus filhos e não como seus inimigos. Pastor,
resuma isso. Ora, o versículo está nos dizendo que aqueles que foram perdoados são perdoadores. Como assim, pastor? A segunda parte do versículo, na verdade, é um testemunho. É um testemunho. A ideia não é causal. Ou seja, não é o Senhor vai me perdoar porque eu tenho perdoado. Não. Eu já experimentei perdão da parte de Deus por meio de Cristo. E há o testemunho em minha vida acerca disso. Por quê? Porque eu perdoo os meus devedores. Então a ideia é de um testemunho aqui. E sim, meus irmãos, só pode perdoar aquele que foi perdoado. Só pode perdoar aquele que foi perdoado. Você é alguém de coração duro para perdoar? Você é alguém assim? Duro para perdoar? E para pedir perdão? Você também é? Difícil de pedir perdão a alguém? A nossa confissão de fé, no capítulo 15, acerca do arrependimento para a vida, diz o seguinte, seção 6. Como todo homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular de seus pecados, pedindo-lhe o perdão delas, pela qual, deixando-os, achará misericórdia, assim também aquele que escandaliza seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto por uma confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar que por ele sente, a declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Isto feito, estes devem reconciliar-se com ele e recebê-lo em amor. Veja o ensino da confissão de fé. Deve existir uma ação dupla, irmãos. Aquele que peca contra alguém, contra a igreja, deve pedir perdão, confessar o seu pecado, seja pública ou particularmente, dependendo do contexto. E aquele ou aqueles que foram ofendidos devem fazer o quê? Virar as costas, né? É isso que diz a confissão de fé de Westminster? É isso que diz a palavra de Deus? Não. Reconciliar-se e recebê-lo em amor. Em amor. Citando um outro comentarista, Calvino, diz o seguinte: porque não devemos pedir a Deus que nos perdoe os nossos pecados, se também, de nossa parte, não perdoamos da maneira expressa no texto a todos os que nos ofenderam ou nos ofenderem. E se retivermos algum ódio em nosso coração, abrigarmos algum desejo de vingança, ou se pensarmos em como prejudicar nossos inimigos, malfeitores ou pessoas mal intencionadas, não peçamos nesta oração que Deus perdoe nossos pecados. Como tampouco devemos pedir seu perdão, se não nos esforçamos quanto pudermos para contar com o favor e a amizade dos que nos ofenderam, reconciliando-nos com eles, vivendo em paz e amor com eles, prestando-lhes todo o serviço que pudermos e procurando agradá-los, porque o que pedimos é que Deus nos perdoe como também nós perdoamos aos outros. Isso é o mesmo que pedir que Ele não nos perdoe se nós não perdoamos aos outros. Os que procedem desta maneira, que poderão obter por seu pedido, se não mais grave, condenação. Não, Calvino está contradizendo aqui a explicação que eu trouxe. A ideia não é causal, mas a ideia é, veja, você está na sua petição, orando ao Senhor e dando o seu testemunho de que você é alguém que é perdoador, que perdoa os seus devedores. Como você pode abrir a sua boca em oração e declarar isso diante do Senhor Deus, se isso não é verdade? Você ouviu bem o comentário de Calvino aqui? Como ele é preciso em analisar essa questão, em dizer que o perdão deve ser concedido, a reconciliação deve acontecer de tal maneira que tais pessoas vivam em harmonia novamente. Quantas vezes na vida cristã nós ouvimos isso e como pastor você ouve frequentemente? Eu perdoo, eu só não quero nem olhar na cara.
Eu perdoo, reverendo, mas eu só não quero mais nem ter que passar perto. Eu até perdoo, mas eu não quero nem que cite o nome próximo a mim. Então você não perdoou. Você não perdoou. Porque se coloque agora no lugar, na sua relação com o Senhor Deus. É isso que Deus fez com você? Eu te perdoo, seu desgraçado, seu infeliz, seu inútil, seu miserável. Mas não falarei nem teu nome. Nossa relação será distante. Não teremos comunhão ou o mínimo de comunhão. É assim que Deus faz. Você sabe que não é. Você sabe que não é. Você que está em Cristo sabe que não é assim. Você é recebido como um filho. Como um filho na presença de Deus. Você é acolhido e amado como um filho. E aí você pega a minha fala agora e vai para um outro extremo. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que eu sou obrigado a ter uma amizade profunda e íntima. Não, não é isso. Porque há graus de relacionamentos entre o povo de Deus e as pessoas de forma geral, irmãos. Intimidade, amizade, você terá com algumas pessoas, não terá com todas. Isso varia. O ponto não é esse. Não é dizer que você deve ter a mesma proximidade que você tem com os seus amigos. Não é esse o ponto. Mas é que você está tão tranquilo, a sua consciência tão pacificada, você perdoou de coração, de tal forma, que no que depender de você, haverá harmonia, paz, amor, tranquilidade para conviver, para conversar, haverá isso, no que depender de você. Quando nós nos propomos a nos vingar, a vingar em nosso nome, contra nossos inimigos, nós queremos assumir o lugar que pertence somente ao Senhor Deus. A palavra de Deus é clara em afirmar isso: ao Senhor pertence a vingança. Ao mesmo tempo nós nos privamos da sua assistência, da assistência divina. E ao mesmo tempo nós declaramos a nossa autossuficiência, como se fôssemos autossuficientes. Sim, a prática da vingança, ou no caso até mesmo o alimentar um ódio no coração frequente, diário contra alguém, é contraditório ao ensino dessa oração. São coisas excludentes, se excluem mutuamente. Ouça o que nosso Senhor falou em Marcos 11, 25. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Lucas 17, versículos 3 e 4. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vai ter contigo dizendo, estou arrependido, o que você faz? Não, expirou o prazo, essa é a 8ª, não dá mais. Perdoa-lhe. O nosso perdão, ele só é possível por causa do Senhor Deus. Foi Ele que nos concedeu em Cristo isso, e é Ele também que nos habilita, nos capacita a perdoar o nosso próximo. Você acha que a palavra de Deus fala só sobre isso, fala só esses versículos sobre essa verdade? São inúmeros textos que nos ensinam sobre a importância da prática do perdão. Mais 2 pelo menos, antes de encerrarmos. Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Efésios 4:32, que vocês ouviram, sendo exposto aqui. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos
perdoou. Que assunto difícil, né, pastor? Que assunto difícil de praticar. Que tema, que doutrina difícil. Gosto tanto quando o Senhor prega sobre outras coisas. A vida cristã, meus irmãos, ela é uma vida de perdão. Porque é a vida de alguém que foi perdoado sem merecer. E que exemplifica, ele testemunha isso, perdoando diariamente. Pense no contexto do seu lar. Quantas vezes você, homem, precisa perdoar a sua esposa no mesmo dia? Quantas vezes você, mulher, precisa perdoar o seu marido que, por vezes, no mesmo dia, peca contra você, numa fala ríspida, numa falta de ajuda, enfim. Quantas vezes você tem que exercitar o perdão? Eu te perdoo. Ainda que nem sempre você fale isso para ele, eu falo isso para ela, mas no seu coração você, eu perdoo. Eu perdoo. O mesmo com relação aos pais para com os filhos e os filhos para com relação aos pais. Mutuamente se perdoando, diariamente se perdoando. Meus irmãos, mas isso também deve ser vivenciado por nós no contexto da igreja local. Devemos exercitar o perdão entre nós. Mas eu friso aqui, com sinceridade, com o coração aberto, rogando ao Senhor Deus, oh meu Deus, me ajuda, me dá forças, porque o meu coração se endurece. Naturalmente, ele quer se levantar contra, ele não quer se dobrar. Senhor, me ajuda, porque o Senhor me perdoou, eu que sou muito mais pecador, eu que ofendi muito mais ao Senhor, me ajuda a perdoar o meu irmão. Tenha certeza que essa oração certamente será ouvida. Certamente será ouvida. É a petição número 5. Peça a Deus para que lhe ajude a perdoar. E também ter a humildade de pedir perdão àqueles a quem você ofendeu. Eu concluo com Miqueias capítulo 7. Vá para Miqueias capítulo 7. Livro do profeta Miqueias, no Antigo Testamento, Miqueias capítulo 7. Diz assim, versículo 18 ao 20. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Pastor, você pode dizer, pastor, tem ofensas que são tão grandes, cometidas por gente da nossa família ou da igreja mesmo, de fora da família, mas da igreja, que é difícil de esquecer. Mas veja, o perdão não é simplesmente um esquecimento, como alguém que tem um problema na sua mente, no caso, uma doença como Alzheimer, e esquece, apaga do nada, como se fosse ali uma máquina e você deleta. Não. O perdão envolve não lançar em rosto. É o que Deus faz conosco. Ele nos perdoou e Ele não lança os nossos pecados em nosso rosto, em nossa face. Ele não faz isso. Eles foram perdoados e foram lançados nas profundezas do mar. Lá estão os nossos pecados. Uma figura de linguagem aqui para falar que o Senhor Deus não os lançará em nossos rostos. Que graça, que misericórdia, que compaixão Deus tem por nós, demonstrou e demonstra por nós em Cristo. Isso para aqueles que estão em Cristo. Se você não está em Cristo ainda, a palavra de Deus lhe exorta nessa noite a
pedir perdão a Ele, a se arrepender dos seus pecados e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. E para os que já estão em Cristo, que o que diz a quinta petição da oração do Senhor seja algo vivenciado e experimentado por você diariamente. Pedir perdão a Deus, suplicar a Ele pelo seu perdão e, ao mesmo tempo, testemunhar que você foi perdoado, perdoando aos seus devedores. Que o Senhor os abençoe. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.